eu queria muito agradecer o convite do Moisés, que, enfim, me telefonou, e do apoio da Suzana, e da iniciativa de vocês para estar aqui e ver tantas pessoas, quase 70 pessoas interessadas em escutar sobre uma pesquisa que já tem mais de 30 anos na minha vida e deixou de ser uma pesquisa acadêmica e acabou se tornando uma militância que eu venho desenvolvendo. Eu vou tentar contar um pouco para vocês a história que me ligou a tudo isso e como é que eu desenvolvi o meu trabalho. As polacas entraram na minha vida mais ou menos em 1969. Eu tenho um irmão mais novo que chama Babá e a minha mãe levou a gente para conhecer a família da Babá numa favela chamada Rato Molhado, em Inhaúma. E quando nós estávamos subindo para essa favela, no táxi, a empregada virou e falou assim: Dona Marlene, aqui é um cemitério de gringo. Aí a minha mãe falou: de gringo por quê? É porque gringo toma banho antes de ser enterrado. Aí minha mãe parou o táxi e a gente entrou no tal do cemitério dos gringos. Isso era mais ou menos 1969 e o cemitério estava completamente abandonado. Essa história ficou na minha cabeça durante muitos anos. Quando eu fiz história na Universidade Federal Fluminense, o tema de gênero, história das mulheres, estava muito em voga. Isso é mais ou menos 1985, 89. E eu trabalhava como professor de Relações Internacionais no CPDOC, que era o Gerson Moura, e trabalhava muito na Biblioteca do Itamaraty, e comecei a ver os tratados de combate às escravas brancas, ao tráfico de escravas brancas, que é alguma coisa que acontece entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ligado à Liga das Nações, que é anterior à ONU. Então, tudo isso ficou muito na minha cabeça, eu comecei a pesquisar sobre o tema, mas o tempo todo o que eu desejava era encontrar a voz dessas mulheres. Eu não queria que os médicos ou os policiais falassem sobre o que era a prostituição. Eu queria que elas contassem. Foi uma aposta muito arriscada da minha parte, mas, por algum motivo, essas mulheres também queriam deixar a sua história e queriam que se narrassem a história delas. Então, para onde elas vão, no mundo inteiro, elas formam associações de ajuda mútua. E eu localizei 5 dessas associações, no Rio, em São Paulo, em Santos, em Buenos Aires e em Nova York. E eu trabalhei com a documentação das sociedades do Rio, de São Paulo e de Santos. Ou seja, elas formam um mundo paralelo ao mundo do que elas não poderiam viver. Essas associações de ajuda mútua são as famosas NAMAT Pioneiras. Como elas não podiam estar na NAMAT Pioneiras, elas criam uma NAMAT Pioneiras para elas. E as atas dessas associações contam exatamente essa história. Vou desdobrar um pouco entre Rio, São Paulo e Santos para vocês entenderem. A primeira associação delas no Rio é de 1906. Na verdade, houve uma anterior, mas que não frutificou, não formou uma primeira chapa, não teve dirigente, nem nada disso. Então, a primeira associação delas é de 1906, no Rio, mas a primeira notificação da existência de polacas no Rio é de 1867. É quando os jornais noticiam a chegada de mulheres judias prostitutas no Rio de Janeiro. E a maior parte dessas pessoas, até a inauguração do cemitério delas em Inhaúma, que é em 1916, num terreno que elas compraram em 1912, elas se enterravam numa ala específica para protestantes no cemitério do Caju. E elas só passam a ter um cemitério próprio em 1916, e é uma notícia tão famosa que ganha uma matéria do jornal à noite, contando todas essas narrativas. E aí vocês vão me perguntar, mas por que mulheres judias prostitutas? A prostituição não é uma atividade que os judeus não conhecessem na Europa Oriental. A maior parte dos bordéis na Europa Oriental estava na mão de judeus. Mas isso não quer dizer, e eu não acredito, que existia uma máfia judaica de tráfico de escravas brancas. Eu acho que a pobreza é que vai explicar a circularidade dessas mulheres pelo mundo todo, que vai do Brasil a Nova York, a Buenos Aires, a Xangai. E não necessariamente que existia um tráfico de mulheres e que a Ziv Migdal, que é a sociedade delas em Buenos Aires, seria o organizador desse tráfico de mulheres mundo afora.
mas a gente vai chegar até lá. Bom, então, em 1916, ela inaugura um cemitério aqui no Rio de Janeiro e passam a enterrar os seus homens, mulheres e crianças naquele espaço. Ali existem 797 pessoas enterradas entre 1916 e 1980, 83, é um dos últimos enterramentos ali. A Sociedade das Polacas no Rio, ela tem homens e mulheres, e elas começam com homens e mulheres. Muitos são maridos casados, judeus ou não. E se elas casam com não-judeus, elas colocam o nome dos seus maridos. Então, tem uma que eu adoro, que é a Dora Horowitz do Espírito Santo. E esses nomes estão espalhados pelo cemitério. Uma famosa polaca foi namorada do Moreira da Silva, ele me deu uma entrevista e ele fez questão de dizer que o apartamento onde ele morava, no Catumbi, foi comprado com as joias que ela deixou para ele, e ela, como muitas outras, morreu por ingestão de barbitúricos, por suicídio, que era muito comum entre essas mulheres, e ele sabia exatamente onde tinha que enterrar, e enterrou a Estera Gladnoviski no meio do cemitério de Inhaúma. Esse misto de homens e mulheres vai até mais ou menos 1932, quando os homens morrem, não se repõem esses homens e elas passam o comando. E elas formam uma irmandade, as Irmãs do Heschel Shelemet, da Caridade de Verdade, que não busca recompensa. Então, são 4 irmãs superiores, a Fanny Zussmann, a Maris Koenig, a Angelita Chafran e a Rebeca Friedman. A única que não está em Inhaúma é a dona Rebeca, que morreu com 106 anos em 1984 e foi enterrada no cemitério israelita do Caju. O resto, todas elas estão nesse cemitério. E ali também tem as crianças, enfim. Encontrei também muitas polacas na colônia Curupaiti, com lepra, ou na Juliano Moreira, porque a sífilis, a reincidência de sífilis ataca o sistema nervoso central, e aí elas acabavam ali. O mais importante dessa união dessas mulheres no Rio é mostrar que elas foram capazes de construir uma solidariedade para fora de um mundo que os excluía, porque a comunidade judaica oficial não queria se misturar com essas mulheres, porque para a polícia você podia expulsar estrangeiros por 2 motivos, por cafetismo e por anarquismo. Então, a comunidade oficial não queria estar com elas para não se envolverem com essas questões. Mas elas faziam muita questão de falar em Yiddish. Meu avô vendeu clientela e teve muitas clientes no Mangue, como os pais ou os avós de muitos dos que estão aqui. Elas tinham muito prazer de poder falar em Yiddish. O Zé Wigvelder fez uma série de fotografias que estão no meu livro, com a dona Rebeca ainda viva. Elas têm várias sinagogas no Rio de Janeiro, porque elas vão alugando prédios, enfim, para se manterem no serviço religioso, e elas eram bastante modernas para a época. Como elas não tinham minham suficiente, elas pagavam, e os homens judeus da comunidade judaica oficial iam lá e celebravam os ritos religiosos dela aqui no Rio. Eu encontrei também o último contador delas, né? E é por isso que eu chego nessa documentação, porque a marginalidade, elas sempre são os policiais que vão falar sobre o marginal. E quando eu encontro o contador delas no Rio, a gente fica conversando durante uns 6 meses, e aí um dia ele abre uma porta, tem um cofre, ele abre um cofre e diz: tira tudo que está dentro, tudo que está dentro daí é seu. Eu, às vezes, ainda me emociono com essa história. E lá dentro tinha tudo, tinha todas as atas, contando a história da sociedade toda, tinha as fichas de filiação na Associação Beneficente Funerária e Religiosa Israelita, tinha o estatuto delas ali, enfim, tinha toda a vida organizada dessas mulheres. O seu O, como ele me pediu que chamasse ele no livro, tinha muita dificuldade de assumir que eram mulheres prostitutas, mas ele lembra de que eram senhoras ainda com avental e que no avental tinha aquele dinheiro miúdo, né? Muitas delas, depois que passam de uma certa idade, começam a ser cafetinas, e a cafetina não é necessariamente a quem explora
o meretrício, é quem tem uma casa que aluga um quarto. Então, elas se tornam meretrizes, outras não, outras têm uma ascensão econômica, tem casas no Rio e tem casas em São Paulo. Quer dizer, você tem de tudo, mas as polacas, basicamente, eram o baixo meretrício do Rio de Janeiro, de São Paulo ou de Santos, para onde elas estiveram. O que é mais interessante desse grupo todo é que para elas, a identidade judaica é alguma coisa fundamental. Então, manter essas associações, manter o cemitério, manter a sinagoga, era diferenciar elas de outras prostitutas, se mantendo judias, o que, mesmo nas polacas que eu encontrei em Curupaiti ou na Juliano Moreira, na ficha tinha escrito o nome da dona Rebeca, o telefone dela, e quando alguém morresse, tinha que ligar para a dona Rebeca para vir buscá-la e levar para enterrar em Inhaúma. Eu vi a foto da dona Rebeca uma vez na casa do Egon e da Frida Wolf, que eram memorialistas da comunidade judaica. Eles me mostraram uma senhora enorme de gorda, sentada numa cama, e eu não podia virar o nome para ver quem era aquela pessoa. E muito depois, quando a pesquisa foi se desenrolando, eu descobri quem era a dona Rebeca. Também encontrei vários policiais, delegados de polícia daquela área ali do Mangue, que quando saíam das delegacias levavam as fichas das prostitutas, porque as prostitutas e as artistas eram fichadas na polícia, levavam as fichas para casa, porque eles diziam que quando elas chegassem para eles e dissessem, olha, eu me regenerei, eu casei, ele rasgaria as fichas. E eu bati o nome dessas fichas com os nomes do contador que eu achei, e as minhas polacas começaram a ganhar rosto. Eu estou vendo que aqui está um amigo querido, que é o Sátiro Nunes, que quem ia ao Arquivo Nacional nos anos 80 e 90 e fosse a sala de consulta, se o Sátiro não tivesse, você não encontrava absolutamente nada. Quando eu comecei a encontrar essas fichas, no Arquivo Nacional existiam aqueles despachantes para os portugueses, fazendo a carteira dos portugueses. Eu falei, gente, se essas pessoas estão encontrando a carteira modelo 19 dos seus imigrantes, eu vou encontrar a carteira modelo 19 das minhas prostitutas. Não deu outra. A gente tem o rosto das polacas no meu livro, porque eu achei essa documentação. E não à toa, isso uma sexta-feira, eu chego em casa felicíssima, e a minha mãe vira para mim e fala assim, e você não procurou o vovô e a vovó? E segunda-feira, 8 horas da manhã, eu estava no Arquivo Nacional para achar meus avós. Mas eu estava mais interessada em procurar por essas prostitutas. Então, se por um lado no Rio acontece dessa maneira, e elas se tornam muito pobres e não conseguem mais gerir a própria sociedade, e o Lar dos Velhos não as aceita aqui, um presidente do comunal do Caju que assume o cemitério de Inhaúma, e aí, quando chega a vez da dona Rebeca falecer, ele não enterra a dona Rebeca em Inhaúma, enterra a dona Rebeca no Caju, e eu luto há muito tempo para que a gente tire a dona Rebeca do Caju e traga de novo a dona Rebeca para o lugar dela, que é em Inhaúma. Por outro lado, a gente também teve mulheres em São Paulo que tiveram uma mesma trajetória, que é a Sociedade Beneficente Funerária e Religiosa Israelita. Elas também fundam um cemitério e uma sinagoga, fazem todos os ritos religiosos. Elas se casam com não-judeus, elas não colocam o nome delas. Eu li todas as atas delas, porque todas as atas estavam no Lar Golda Meir. Hoje em dia não está mais, porque quando elas ficam velhas, a comunidade judaica de São Paulo teve uma outra postura em relação a elas, as acolheu no Lar Golda Meir e acolheu toda essa documentação. Então, eu pude ler mais de 60 anos da trajetória de uma instituição. E, às vezes, a gente fica pensando como essas mulheres conseguiram, e a gente sabe como é difícil manter uma associação, manter quase 70 e tantos anos uma sociedade no Rio, por quase 60 anos uma sociedade em São Paulo. E era com as mesmas características. Na sociedade de São Paulo você não vê homens, mas elas têm os mesmos ritos que aconteceu no Rio. E é muito curioso, elas se dão
placas de sócias beneméritas, elas se dão questões, elas constroem para elas um universo do qual elas foram excluídas. Junto a essa documentação de São Paulo, eu também encontrei a Associação Beneficente Funerária e Religiosa de Santos, porque existia um pequeno grupo delas que estão enterradas no cemitério de Cubatão, que é o primeiro cemitério israelita que foi tombado, e a Hebra Kadisha fez todo um restauro, e já fez um restauro novamente, e a comunidade judaica de São Paulo aceitou as prostitutas judias de Santos no mesmo lar Golda Meir. Quando elas vão falecendo, elas vão sendo enterradas no cemitério do Butantã. Mas elas tinham um cemitério próprio, que era em Santana Charamenino. E em 72, por abandono, esse cemitério foi desapropriado. E elas foram levadas em 4 lápides, em 4 fileiras, sem identificação, 232 pessoas, entre homens e mulheres, homens não judeus, para o Butantã. E uma coisa muito feliz para mim é que, quando a minha tese virou um livro, a Hebra Kadisha de São Paulo me chamou e disse que queria recolocar o nome nas lápides. E a gente achou, lápide por lápide, nome por nome, e hoje tem homens não judeus enterrados no Butantã. E o Rabino Sobel, a gente conversou, ele disse, no domingo que vem, a Matseiva do Pfeffer. E aí vai estar toda a celulose paulistana e toda a elite paulistana aqui no cemitério. Quando acabar a Matseiva do Pfeffer, eu vou chamar essas pessoas para fazer a inauguração da lápide das polacas do Butantã. E não deu outra. Ele veio com uma horda de pessoas e ele fez uma reza muito bonita, e ali ele disse que, ao fazer a inauguração dessas lápides, que a gente pudesse dar paz para essas mulheres, porque para muitos da comunidade judaica, elas ainda são um fantasma, alguma coisa que assombra, né? No Rio de Janeiro, no início dos anos 2000, havia um interesse de um determinado presidente da Federação Israelita de encostar todas essas lápides das polacas no muro, perto da favela do Rato Molhado, e reaproveitar o resto do terreno, porque tem um determinado rabino que agora deixa enterrar em 3 andares, 2 andares, enfim. E aí queriam usar um pouco disso. E o prefeito César Maia fez o tombamento provisório, depois o prefeito Eduardo Paes fez o tombamento definitivo do cemitério de Inhaúma, e hoje é proibido que você mexa naquele sítio arqueológico. Bom, você tem, por um lado, essas histórias, mas você tem uma história clássica, que é a história que fala do tráfico dessas mulheres, que é a história que vem da Ziv Migdal em Buenos Aires, né? No começo, a Sociedade de Buenos Aires se chamava Associação de Ajuda Mútua Varsóvia, e há uma vasta documentação no Itamaraty que o governo polonês acha um absurdo que uma sociedade de prostitutas se chame Varsóvia, e aí eles trocam o nome para Ziv Migdal. Ziv Migdal é o nome de um homem, né? Elas compram um terreno gigantesco em Alvejaneda. Eu estive lá, o cemitério está completamente deteriorado, assim, a comunidade judaica faz para que ele seja abandonado e usa o terreno ao redor. O antissemitismo em Buenos Aires, e um determinado delegado, que é o Assogarrai, é que cria toda uma mitologia sobre essa história, dizendo que ali era um grande tráfico de judeus, os judeus contrabandeando mulheres e as explorando, enfim. O que não necessariamente é verdade. A maior parte dessas mulheres, elas sabem para onde elas estão vindo, elas não desconhecem o trabalho da prostituição, muitas delas já eram prostitutas no próprio leste europeu. A própria dona Rebeca, ela vem de Varsóvia para Nova York, de Nova York para o Rio de Janeiro. Então, ela sabe para onde está vindo e o que trabalho ela vai exercer. E por que essas mulheres vão ser prostitutas? Porque elas não têm outro trabalho a ser feito. São famílias numerosas, há uma grande imprensa judaica que difunde que homens estão indo ao interior das aldeias dos estados trazerem meninas, mas você entenda um pai que tem 10 filhos, 12 filhos, e alguém vem e diz, eu vou te oferecer uma vida melhor,
a maior parte dessas pessoas permite que essas filhas venham. E também porque elas não têm alguma coisa primordial para esse mundo. Elas não têm o dote. Então, elas jamais vão fazer um bom casamento. E elas sabem disso. Elas constroem um mundo possível. A maior parte delas só falava e escrevia em Yiddish. Elas vêm para um mundo fabril, que elas completamente desconhecem. E eu me lembro de ter entrevistado a mulher do Lere Tabak, e a mulher do Lere Tabak me dizia, mas olha, nós íamos para o porto e dizíamos para aquelas moças que elas estavam sendo enganadas. E você oferecia o que para elas? Nada. Então, elas iam para onde elas podiam ganhar dinheiro. Né? Durante alguns anos, entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, eu comecei a ir ao cemitério de Inhaúma e um dia abri uma porta, entrou 2 senhoras e 2 senhores. As senhoras eram filhas de uma polaca e noras de 2 polacas enterradas ali, porque também tinha isso. A comunidade judaica a comunidade judaica oficial sabia quem eles eram. A minha avó os chamava de os Hevrelá, os da pá virada. E não se casavam com os Hevrelá. Então, eles casavam entre eles ou fora da comunidade judaica. E aquelas mulheres estavam ali reverenciando a mãe e as sogras. E a gente fez uma entrevista. Elas levaram um susto de me ver, eu levei um susto porque elas se materializaram na minha frente e elas me contaram essa história. Elas não conseguiam admitir que a mãe tinha sido uma prostituta, elas diziam que não, que a mãe escrevia cartas em Yiddish, lavava banheiros nos prostíbulos e tal, mas elas contaram como é que foi o casamento delas dentro da sinagoga das polacas, que a dona, que a Fanny Zuzman, que é a primeira irmã superiora, se dizia filha de um rabino, então fazia todo o banho, o ritual, quer dizer, elas não queriam ser diferentes de nada, elas queriam ocupar um lugar no mundo onde elas foram colocadas para fora. Então, esse trabalho durou, foi uma tese de mestrado, durou 4 anos, virou um livro e depois virou uma militância de manter esses espaços vivos e a memória positivada dessas mulheres, de como relações de solidariedade e sociabilidade podem refazer um mundo do qual elas tinham sido colocadas para fora. No livro do Malamud, sobre a Praça 11, ele diz que o terreno de Inhaúma tinha sido comprado pela comunidade judaica oficial e as polacas vão lá e roubam o terreno, fazendo os enterramentos, e aí eles pegam um trem e saltam na primeira estação, e por isso que nós nos enterramos em Vila Rosali. Não é verdade. O documento de pedido à prefeitura de uma secretária da Associação Beneficente Funerária e Religiosa Israelita, em 1912, pedindo à Prefeitura do Rio pelo terreno, está no Arquivo Geral da Prefeitura. Não se passa censura, todo mundo sabe. A comunidade judaica nem estava organizada o suficiente para poder ter essa compra desse terreno. Então, basicamente, o que eu tentei fazer é mostrar um outro lado dessas mulheres. Não é um lado que as vitimize, não é um lado ficcional de maneira nenhuma. Eu não trabalho com ficção, eu não tenho essa liberdade da ficção, eu sou uma historiadora que trabalho com documentos. Eu posso usar livros, romances, para mostrar como se havia uma narrativa sobre isso. E talvez o melhor romance que exista sobre as polacas é O Ciclo das Águas, do Moacir Scliar, não necessariamente pelo que está escrito no Ciclo das Águas, mas num livro que ele escreve depois sobre identidade judaica, onde ele diz que exorcizar fantasmas é uma tarefa difícil, mas deve ser feito, e o primeiro passo para isso é chamar os fantasmas pelo nome. E o que eu fiz foi chamá-las pelo nome. Então, no meu livro, ela tem nome e sobrenome, porque elas nas lápides têm nome e sobrenome, porque nas atas elas têm nome e sobrenome, não há ficção sobre nenhuma dessas pessoas. Eu fiz questão de reverenciar a identidade que elas tinham. Por isso, e a gente teve uma grande discussão ali, uma vez naquele grupo Judaísmo é Diálogo, que me espanta muito uma historiografia atual usar o termo de desviantes para falar das polacas.
quando eu comecei a estudar o tema em 1988, você tinha historiadores dos anos 60 que falavam em condutas normatizantes e condutas desviantes. E você usar o termo desviantes em 2021 para se referir a uma data conduta dessas mulheres me chocou muito. Como é que alguém que se diz historiador, né, mas que já não produz há muitos anos, pode usar esse termo para alguém? Porque isso é um termo, se a gente pensar, profundamente antissemita, como se a gente também tivesse que ter tido um modelo em 1939 e por não termos esse modelo, morremos muitos de nós. Então, você usar desviante para falar das polacas é alguma coisa que me choca. Como é que alguém, em pleno século XXI, ainda usa esse tipo de normativa para essas mulheres? Acho que a comunidade judaica, de uma maneira geral, precisa ter bastante orgulho dessas pessoas. Elas não fizeram nada absolutamente, elas venderam o que era delas, o corpo, que é seu, elas venderam para quem elas quiseram, e elas viveram de uma maneira bastante digna e judaica o restante das suas vidas, valorizando bastante a sua identidade judaica. Então, por isso, elas me despertam um profundo agradecimento. Eu acho que eu entendi o meu judaísmo ao fazer essa pesquisa, e acho que muitos de nós deviam, de vez em quando, voltar um pouco a essas histórias e entender como elas foram extremamente corajosas, porque num momento como o que a gente vive, pensar em moças entre 15 e 25 anos, saindo dos seus países, pegando um navio, vindo para um país completamente diferente, onde ela não falava absolutamente nada, e refazer a sua vida, e se preocupar em ter uma vida associativa judaica, é uma coisa para a gente ter prazer em contar e não vergonha. Por isso, elas jamais podem ter essa ideia de desviante. Acho que eu já falei demais, enfim. Para mim, acho que é muito mais interessante que a gente possa conversar, mas é basicamente isso. Obrigada. Oi. Oi. Beatriz, posso fazer uma pergunta? Fala, Márcio G. Márcio G foi quem saiu no palco a Beatriz no grupo Judaísmo e Sionismo por causa disso. Olha só. Mas eu faço um meia-culpa aqui antes. Eu faço um meia-culpa antes. Eu devia... porque quando eu via, meu sangue subiu tão forte que eu devia ter primeiro ter respirado e ter perguntado: posso fazer uma pequena observação? Mas eu não consegui. O sangue foi mais rápido. Não, lógico, eu não sou longe de ter os seus conhecimentos. Só para todo mundo ficar no mesmo canal, existe um livro de um historiador, tá certo? Chamado Henrique Samet, que escreveu um livro sobre a comunidade judaica carioca até os anos 20. E o título do livro é A Comunidade Carioca e Seus Desviantes. Daí vem esse termo, né? E eu, na época que eu conversei com você, eu ainda não tinha lido o livro todo, mas agora eu li, né? Até para me preparar para a sua palestra, porque eu acho que é um debate interessante, né? O que eu vi no livro dele é que os desviantes que ele cita são os kaftens, não as prostitutas, tá? E como o livro dele começa no final, o livro dele começa em 1875 e vai até 1920. Realmente, nesse período que começou no Império e nos primeiros anos da República, mais de 100 kaftens foram deportados aqui do Brasil, né? Você mesmo confirmou isso. Eles foram deportados para Buenos Aires, alguns, né, que tinha assim, esse movimento meio estranho. O cara era europeu, mas ele era deportado para Buenos Aires, né? E depois eles voltavam às vezes. Mas esses caras, pelo menos que eu entendi no livro, o que ele quis chamar de desviante, sem querer ser advogado dele, é o seguinte: nesse final de século XIX, início de século XX, a percepção que existia da comunidade judaica era muito mais voltada para esses caras do que para quem vivia uma vida mais honesta, vamos dizer assim, né? E a comunidade ela se revoltava com isso, porque realmente virou uma pecha dos judeus, que todo judeu que vinha para cá, a grande maioria deles eram kaftens,
né, que viviam da exploração das mulheres brancas. Né? Agora, ele se documenta, tem todos os caras que foram deportados lá durante esses anos todos, tem mais de 100 caras que foram deportados, alguns realmente tratavam essas prostitutas com muita violência, inclusive há denúncias de prostitutas contra eles, e que era a razão da deportação, inclusive, deles, que eles maltratavam elas, exploravam elas pelo dinheiro que elas faziam. Né? Então, sem querer defender, eu acho que o livro dele não cita como desviantes as prostitutas. Muito pelo contrário. Eu acho até que ele faz uma elegia para todas essas organizações que você citou aí, que eu também acho meritórias a beça, mas mais focado nos cafetões, tá? Não nelas. Pelo menos foi isso que eu entendi do livro. Não sei se você já leu o livro desse cara. Eu nem conheço ele, mas foi um livro interessante porque ele fala de outros aspectos da comunidade também. Só isso que eu queria deixar registrado aqui para a gente debater. Tá. Então, só para registro, ele é uma pessoa muito interessante, mas muito interessante. Mas assim, ele já não é historiador há muito tempo, ele está muito afastado de todo um debate historiográfico, e não é o que ele trabalha, né? Ele ainda tem uma visão positivista da história, até o livro é muito, né, nesse sentido, e não há essa ideia de caftens, isso não existe, esse é o grande problema. Primeiro que a comunidade judaica oficial ela só é formada a partir de 1924, a gente já tem esses registros de uma comunidade judaica oficial chegando ao Rio de Janeiro em 1924, então ele vai estar tratando de uma perspectiva anterior a isto. Lógico que essa comunidade judaica oficial, como eu tinha dito antes, não quer se aproximar destas pessoas, mas essa ideia de que existem caftens que são expulsos, isso é um relato policial sobre a vida dessas pessoas. Eu acho que o Márcio G congelou. Não, estou ouvindo. Então, é um relato da polícia sobre eles, não necessariamente que eles sejam caftens. E essa história é muito curiosa, porque os caftens são expulsos para Buenos Aires e depois o Alçogarray, em 1930, expulsa os caftens de volta para o Brasil. Então, assim, não dá para você dizer que eles eram caftens, porque não há essa ideia do tráfico. Essa ideia do tráfico é uma ideia antissemita argentina que coloca na mão dos judeus um tráfico de mulheres de escravas brancas. Isso não necessariamente aconteceu desta maneira. É isso que eu quero reforçar. O relato dessas mulheres pode ser muitas vezes conseguido por maneiras escusas pelos policiais. Existe uma prostituta em Buenos Aires chamada Raquel Lieberman. É dito que ela foi a pessoa que desbaratou a Ziv Migdal, que ela foi a polícia e falou, esses foram os meus cafetões, blá, blá, blá. Mas que anos depois você viu que a narrativa não condizia com isso. E a neta da Raquel Lieberman, coitada, se apega a essa história para dizer a minha avó era uma santa, ela foi explorada por aqueles maus judeus, escreve livros e livros para tentar limpar a história da avó. Então, o que eu quero dizer é que, assim, quando o Henrique diz que os caftens são desviantes, ele está se baseando numa narrativa dos policiais sobre esses homens, e não necessariamente esta narrativa é verdadeira. Só isso. Márcio, vamos pensar uma coisa. Eu sou uma moça judia morando na Polônia, num state, numa família de 15 irmãos. Vem um cara e diz, vamos para o Brasil, lá vai ser ótimo. Aí, no meio do navio, ele me estupra, eu era virgem, ele me estupra, e me bota num puteiro na zona do Mangue, e me explora e tira todo o meu dinheiro. Por que quando ele morre, eu vou enterrar ele junto comigo lá no cemitério de Inhaúma? Por que entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, todo ano eu vou com a minha galera lá no cemitério do Caju, na ala dos protestantes, colocar uma pedra para ele? Posso responder? Porque eu tive um amor platônico por ele. Não, olha só, o que eu quis dizer é o seguinte, primeiro o livro do Samet, ele acaba em 1920. Tá? Você diz que a comunidade organizada no Brasil começou em 1924. Mas já tem registros aqui, o meu bisavô chegou aqui no Brasil em 1876. Né? Isso que me levou a estudar esse ponto, tá?
desde 1850 já tem judeus no Rio de Janeiro, né? Essa comunidade pequena, porque esse é que foi o problema, pelo menos que eu entendi do livro dele, foi o seguinte: na virada do século, existiam, sei lá, 300 judeus no Rio de Janeiro. E desses 300 judeus, 50 eram caftens, pelo menos nos registros policiais. Eles eram caftens. Então, era uma proporção altamente, um percentual de judeus nessa atividade, e face ao tamanho da comunidade, muito alto. E isso tinha um reflexo. Isso é notícias em jornais, que o cara foi deportado, o cara bateu na prostituta, a prostituta denunciou ele. Eu sei que deve ter casos que foram exagerados, eu sei que isso pode acontecer, mas que isso foi um fato que está relatado na imprensa, e não só pelos policiais, mas também por repórteres. Tinha, inclusive, advogados que foram acusados, daquele Evaristo de Moraes, que é o pai desse Evaristo de Moraes Filho, o cara famosíssimo. Acusaram ele dele denunciar os caftens para depois ele oferir dinheiro, conseguindo habeas corpus para eles, que ele conseguiu diversos, né? Evitando a expulsão desses caras para fora para a Argentina. Eu só quis pontuar, eu acho a tua palestra muito ótima, brilhante. Eu não conheço a história que aconteceu depois desse livro dele, eu não li sobre isso. Eu li só um romance sobre isso, que era até de uma pessoa que era muito ligada na minha família, eu esqueci, Esther Lagman. Ela era muito amiga da minha família, ela escreveu um livro que é um romance muito legal e tal, sobre as polacas. Mas o que eu queria era citar que, nesse período, antes teoricamente, dessa comunidade organizada, havia um problema de natureza policial. Então, você imagina, quando foi feito o primeiro enterramento em Auma, a matéria da noite dizia o enterramento macabro. Ou a narrativa se diz que quando vinham teatro ídis, que elas tinham dinheiro e compravam as primeiras filas para irem escutar ídis, a narrativa os caftens compravam as primeiras filas para exibir as suas mercadorias. Sempre vai ter dois lados de uma mesma interpretação, né? Eu acho que existe também um componente aí sei lá, não chamo de cumplicidade, mas eu acredito que existia um sentimento judaico também de não deixar um cara desses, que não poderia ser enterrado no outro cemitério, porque a comunidade não aceitava, e elas deixavam eles serem enterrados no cemitério delas. Pelo menos a minha visão do que eu vi delas foi mais ou menos isso. Que desmontam essa ideia, mas aí um dia a gente fala para não ficar monofílico. Um dia a gente vai discutir, a gente tem espaço lá para debater. Ô, Bia, Bia, o Otto dá está com a licença. mão levantada, só um minutinho. Não, Suzana, tem uma lista de pessoas querendo para entrevista, tem a Lúcia Sherman, tem a Laura Rotter. Mas tem a mãozinha levantada, só o Otto, né? Mas tem que ter no bate-papo, eles estão fazendo pergunta pelo bate-papo. Tá então, bom, Otto, faz essa pergunta vamos aí, combinar que vamos usar a mãozinha, porque já é um símbolo do próprio Jazan, senão a gente não vai conseguir ter uma lista. Alguém pode ler para mim. Eu não preciso. Não, vamos fazer assim. Eu acho que o meu não tem a mãozinha. Agilizar. O meu não tem a mãozinha. No chat. Sim. Então, vamos lá. Mas eu acho que, de repente, podia também escrever pelo chat, que aí a gente ia vendo quem é o primeiro a ter se inscrito. Melhor pelo chat, eu acho. Pede Vamos pelo fazer chat, pelo mais fácil chat. organizar. Então, posso dar seguimento? É melhor, né? Deixa o Otto fazer a vamos pergunta. lá, então vamos fazer o seguinte, eu vou ler, tá bom? E vou chamar, ok? Para a gente não se perder. Tá bom? Deixa eu só fazer aqui. Pode? Eu estou com o áudio aberto, rapidinho. Pode ir, vai lá, Otto. Na verdade, assim, até mesmo para poder responder ao Grossman em relação a por que se enterrava os seus cafetões lá, acho que só lendo o livro da própria Bia para poder entender isso. Porque lá isso está bem claro, né? Quando se fala do processo, até mesmo da mudança dos nomes, do perfil da diretoria e por aí vai, se percebe que não era só uma questão de atividade afetiva, né? Mas uma questão institucional também. Bia, eu gostaria assim, de parabenizar pela sua obra, eu sou apaixonado pelo seu livro, para gente que trabalha em imigração judaica, Belle Époque, que trabalha processo de urbanização e higienização no Brasil ali entre os anos 10 e 20, sua obra ela contribui bastante, eu sempre faço votos para poder divulgar para quem estuda esse período também e essas marcas, né?
Agora, assim, quando a gente pega a sua trajetória, o seu livro realmente ele tem, vou fazer uma tietagem mesmo porque você merece, ele tem uma característica histórica muito forte, você confirmou isso, falando que não trabalha exatamente com aquilo que é histórico, né? A gente tem a questão do ciclo das águas, do Sclia, tem a questão das polacas, da Lagman, mas aí também tem até uma coisa que o Grossman pode depois pesquisar mais para frente, para tentar entender algumas questões. Lima Barreto, ele também fala sobre a questão dos caftans, também sobre as questões dos recém-libertos, como que essa população era vista no Rio de Janeiro nessa transição entre os anos de 1910 e 1921, e anterior a isso ainda tem um livro que é muito mais agressivo em relação aos caftans, em relação aos judeus, que é o próprio Lupanar. Eu não sei se a Bia conseguiu ter acesso a esse livro, que é do Francisco Lima Barreto, de 1896, e mais agressivo do que desviantes, que é o termo que é muito usado nesse livro, ainda se coloca como todo um processo para denegrir a questão judaica da época, independente se era no mangue ou não. Então, assim, a gente percebe que existe vários termos que são utilizados para denegrir a presença judaica no Brasil, e que isso ganhou assim, um livro de quase 200 páginas, né? E lá mostra amplamente o nome de caftans, homens e mulheres, que foram denunciados. Os próprios Wolffs trabalharam isso nos livros dele chamado Processo de Naturalização de Israelitas, onde eles citam 4 ou 5 nomes lá, bota todo o processo, toda a linha jornalística e policial lá que dava condições de poder analisar o que levava esse homem com um sobrenome atravessado, né, o que era, na maioria das vezes, ficava lá nos relatos policiais, que já logo o colocava como kaftan. Ele poderia ser um homem de bem, um homem correto na sociedade, mas se ele tivesse um sobrenome atravessado, ele já era candidato a uma investigação policial. Bia, parabéns pela apresentação. Obrigada. Ó. Vamos juntar umas 3, 4 perguntas, aí eu vou respondendo, que aí vai, né? O que você acha? Laura Rotter, acho que tem quer a fazer uma pergunta. Lúcia. Eu fiz uma. Laura Rotter. A Lúcia Sherman. Eu peguei na lista, tá, gente? Eu vim aqui na. Então, a Lúcia agora, depois. Tá. Ô, Bia, outra. no seu livro. Depois a Laura, depois a Rosete. Tá? Ok, vamos falar? Então, assim, uma coisa que não está no seu livro, porque, na verdade, você trabalha com bastante documentos, né? Você trabalha com livro de atas, você tem uma fonte documental bastante sólida no seu trabalho, mas aí, assim, a questão da Tzvi Migdal, eu queria saber se você ampliou, que documento, qual era efetivamente a atuação da Tzvi Migdal, e se existe documentação, porque eu sei que tem um prédio lá em Buenos Aires, tal, e assim, qual era, assim, se tem registro, e qual era efetivamente a atuação da Tzvi Migdal. É isso. Laura. Muito Primeiro, prazer. eu queria parabenizar a Bia pela apresentação. E antes de qualquer coisa, eu queria perguntar também como que a história das polacas ela é tão romantizada, que ela é tão romantizada e como ela é romantizada e por que a história das polacas ela praticamente ela é contada só dentro da comunidade judaica. Por que ela não tem essa visibilidade fora da comunidade? Essa é a minha pergunta. Então, vou responder essas 3. Otto, super obrigada. O livro do Lupanar é um livro que foi reeditado recentemente, acho que uns 5 anos atrás. Tem um homem todo tatuado no caderno de fotos do meu livro, que eu tirei do Lupanar, que era a mesma coisa. Ele era um marinheiro que tinha cheio de mulheres tatuadas pelo corpo, chegou no Brasil e os policiais disseram kaftan, e ficharam o cara como kaftan, e ele era só um marinheiro. E também tem um livro lindo do João do Rio, chamado As Religiões do Rio, onde ele narra a ida a uma sinagoga das cristãs. Então, vale a pena dar uma olhada. Lu, da Tzvi Migdal, a documentação que existia dela estava na AMIA, o que as pessoas me dizem, e que foi pelos ares na explosão. A Tzvi Migdal, eu trabalho muito pela documentação de um livro de um professor americano chamado
prejudice... Ai, minha memória já está muito ruim. Mas ele é uma das primeiras pessoas que levantam essa questão. E depois há muita bibliografia na Argentina sobre a desimigdala, inclusive dessa neta da Raquel Lieberman. Então, por essa documentação levantada nesses livros é que eu trabalho a questão da desimigdala, porque eu não tive acesso à documentação deles lá, porque tinha explodido. E, Laura, eu acho que as polacas são muito romantizadas, porque as pessoas têm uma ideia muito romântica sobre a vida de prostitutas. Assim, já saíram filmes e peças de teatro, mas muito dessa maneira, assim, de não querer encarar o fato de como foi difícil para aquelas mulheres viverem. Então, faz essa coisa mais romantizada, enfim. E não acho que está só na comunidade judaica, não. Eu acho que tem bastante visibilidade, assim. Acho que as pessoas sabem que essa história existe. Acho que é isso. Não sei se tem mais alguém que quer perguntar. Tem a Rosete também que queria perguntar, Bia. E a Anne Bestimol. E o Simão também. Simão Becker. Eu queria que a Bia... Bom, ela deve estar escutando. Olha só, Beatriz, eu vou pedir licença para você para fazer um comentário pequenininho e depois eu tenho uma pergunta para você. Como eu tenho 83 anos, eu convivia com pessoas e com momentos e com histórias envolvidas com esse assunto. Eu cheguei a conhecer pessoas muito envolvidas com isso. E é claro que eu quero dizer para a Laura que se o assunto não foi divulgado extra-comunidade, é porque até na comunidade ele era muito abafado e muito escondido, porque era considerado uma mancha comunitária, era considerado uma vergonha. Não elas propriamente com a profissão, claro que sim, mas até do que provocou isso, das pessoas que provocaram isso, que foi uma coisa muito triste, muito ruim. Agora eu quero falar com a Bia. Por favor, mais uma coisa. Foi tentado passar para extra-comunidade, sim, porque tem um filme, infelizmente, ele foi lançado, eu fui no lançamento dele, mas ele foi lançado exatamente antes da pandemia. Então, não teve a divulgação que precisava. Mas, no cinema de estação, houve uma pré-estreia de um filme sobre as polacas, baseado num livro da Esther Largman. Então, há uma tentativa de falar do assunto, sim. Bom, agora falar com a Bia. Bia, eu não sabia que você estava assistindo. Olha só. Bia, olha, eu cheguei a ver, numa família envolvida, um cofre, e eu fiquei muito tocada, como fico agora, quando estou contando, um cofre cheio de joias que foram de polacas. Então, e não é para discutir o assunto, não, é porque eu estou contando que é um desabafo quase necessário, porque é uma coisa que fica engasgada. Então, ou elas trouxeram isso com elas, que eu não acredito, ou elas transformaram os ganhos dela nisso, talvez pensando que isso daria segurança a elas, teria uma caderneta forçada, alguma coisa assim. Mas imagina o choque de ver um cofre aberto e ver o que eu vi. É uma coisa, se a Bia quiser comentar isso, se ela fica à vontade. Eu quero só dizer que eu fiquei muito tocada com tudo isso. E agradeço, Bia, toda a tua explicação, porque quanto mais a gente falar disso, quanto mais a gente exteriorizar isso, quanto mais vocês escreverem sobre isso, vai diluir o que foi essa tragédia. Eu considero isso uma tragédia, um momento trágico da vida comunitária judaica. Um beijo, muito obrigada.
mais alguém que vai fazer alguma Tem o coisa? Simão e tem a Anne Bistimol. Simão, posso falar? Sim, pode falar. Simão Pecha, de Manaus, Amazonas. Perguntar para a Bia e para as senhoras também doutas aí, se as polacas estavam aqui em Manaus também, no tempo da borracha. Tá bom. E quem mais? Anne Bistimol. Isso. A minha pergunta já foi feita de várias formas diferentes, então eu vou praticamente bater numa tecla só. Eu gostaria de ouvir novamente a sua opinião sobre o porquê delas não se misturarem com a sociedade. A sociedade não as considerava dignas de mistura pela anarquia que causariam, ou pela vergonha que elas eram prostitutas, e isso se estende até os dias de hoje. Esse tema é um tabu até hoje. Então, assim, nós tivemos tempo para superar o fato de, há 100 anos atrás, elas serem prostitutas. Hoje o tabu continua, por quê? Existem algumas ideias, algumas posições sociais sobre isso, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, por favor. E a última pergunta seria, essa documentação hoje, tanto a do casal Wolf, onde está essa documentação? Ela está em algum arquivo histórico? Essas atas que a senhora pesquisou, onde que elas se encontram? Basicamente, seriam essas as perguntas. Obrigada. E muito obrigada pelos esclarecimentos. Gostei muito. Eu acho que a sua pergunta e a da Rosete conversam, então vou tentar responder as duas. A ideia de que elas eram uma mancha, uma vergonha, veio de dentro da comunidade judaica oficial para fora, para elas. Exatamente porque a comunidade judaica oficial queria ficar longe da ideia de que pudesse ter alguma perseguição política, uma policial contra. Então, se o cafetismo era uma forma de você expulsar imigrantes, a comunidade judaica oficial queria ficar longe destas pessoas. É muito curioso, porque num determinado momento eu fui visitado na Rebeca, no cemitério do Caju, e aí uma amiga que estava comigo falou assim, a gente pode visitar a ala das crianças, porque minha mãe teve um filho antes de mim, eu quero botar uma pedra lá. Tá bom, fomos. E era o mês de Nissan, eu não sou uma religiosa, o senhor do cemitério ficou atrás de mim para que a gente não fizesse nenhuma reza e tal. E, de repente, quando eu estou na ala das crianças, e qualquer um de vocês que for ao cemitério do Caju e for à ala das crianças poderá constatar, há uma lápide completamente diferente, uma lápide das antigas. Eu levei um susto, eu falei, o que isso está fazendo aqui? E ele me falou, isso veio de Inhaúma, você sabe o que é Inhaúma? Eu falei, eu sei, o senhor sabe o que é Inhaúma? Sabe? E o que era? Era uma pessoa de um sobrenome famoso, que a mulher trabalhou na associação, o marido também trabalhou, o nome deles está nos registros das diretorias. O marido, quando morreu, foi enterrado em Inhaúma, a mulher, quando morreu, a família já tinha ido para o lado oficial, então ela está em Vila Rosali. O filho teve um cargo famoso no governo JK, e a primeira coisa que ele fez foi retirar o pai de Inhaúma, mas como há sempre uma crueldade muito grande nas relações humanas, podia tirar de Inhaúma, mas não podia entrar no Caju, tinha que ficar na ala das crianças. É disso que eu estou querendo falar, dessa mancha e dessa vergonha, vem de dentro da comunidade judaica, Rosete, e não delas. Os filmes, as narrativas, eu não acho necessariamente que eles mostram esse fato para fora, né? Primeiro, assim, eu sei que o rapaz que fez os Jovens Polacas está aí, porque eu vi o cartaz, eu não o conheço, mas o livro da Esther Lachmann está longe de ser uma obra literária de peso, como é o trabalho
do professor Moacir Clear, e, mais uma vez, vai para a tela uma ideia muito mais fantasiosa do que realmente uma pesquisa histórica pode mostrar. Então, às vezes, eu sempre lembro, eu sou historiadora, e por vezes eu tenho que dar aulas, e eu fico imaginando aquelas professoras que na sexta série têm que dizer para o aluno que D. João VI foi um cara muito perspicaz, porque fugiu de Napoleão e veio para o Brasil e transferiu o império. Ele vai dizer, não, D. João VI é aquele cara do filme da Carlota Joaquina que tinha pés de galinha no bolso. Então, a imagem cinematográfica é uma imagem muito forte. Eu falo isso porque eu faço muitas vezes pesquisa história para a área de cinema, e se você coloca uma coisa muito romanceada na tela, para que depois as pessoas possam digerir o que realmente aconteceu, é alguma coisa um pouco complicada. Então, eu não acredito que mostrar um filme romanceado sobre as polacas ajuda a difundir o tema. Acho que reforça essa ideia ainda de mancha e de vergonha. Essa ideia de um cofre de joias, uma ou outra pode ter tido algum dinheiro, ou como uma amiga, uma vez, que era uma servidora do Arquivo Nacional, me disse que a família dela morava na Idesteville, ali na Praça 11, e uma das tias era prostituta no Mangue. E ela chegou na casa da tia, assim, e a tia estava com um penhoar e sapatinhos de pompom, e quando ela chegou em casa, mãe, muito mal vestida, ela disse, nossa, mãe, você diz que lá é ruim? Você aqui está muito mal encorajada em relação à tia lá do Mangue, que você disse inundando o coração do pessoal do porão. A própria mulher que namorou Moreira da Silva ele mesmo diz que as joias da Estera o fizeram comprar um apartamento, mas a maior parte delas não viveu desta maneira, viveu em extrema pobreza. Você não vai para Curupaiti com lepra porque você estava tendo uma boa vida. Você não vai para Juliano Moreira com reincidência de sífilis, que ataca o sistema nervoso central, porque você está tendo uma boa vida na prostituição. Então, assim, elas viveram o baixo meretrício. E uma ou outra tiveram casas em São Paulo e no Rio, uma ou outra pode ter tido. Mas o seu O mesmo me dizia, o contador, que muitas delas tinham umas caixinhas de joias que entregavam para ele entregar para elas nos dias de festa, e quando ele abria, eram puras bijuterias, e elas achavam aquilo uma joia. Então, eu acho que tem muita fantasia nessa história. Quanto à documentação, Anne, a documentação que estava no Lar dos Velhos, eu fiz uma cópia de toda essa documentação e entreguei, junto com a documentação que eu trabalhei, na Revra Cadixa de São Paulo. Mas, infelizmente, a Revra Cadixa saiu do lugar onde ela estava e foi para um outro prédio, parece que a documentação se perdeu. E outras pessoas que estão aqui nessa sala conhecem uma famosa história de um famoso historiador paulista, professor famoso, que costuma desviar documentos que eram para serem entregues no Arquivo Histórico Judaico de São Paulo para sua casa. Então, alguma dessas documentações devem estar sendo guardadas de forma privada, infelizmente. Eu tenho uma cópia de tudo que eu usei, então, se um dia você tiver interesse, você me procura e eu posso fazer chegar às suas mãos. E existem, sim, polacas em Manaus. Eu recebi fotos de um amigo, que é o professor Aldrin Figueiredo, foi da minha turma de doutorado na Unicamp, e tem um cemitério católico de Manaus, tem uma lápide que é para um rabino judeu, que as pessoas reverenciam e tal, e em volta dali há túmulos de mulheres que se dizem que eram polacas. É o que eu sei, Simão, sobre Manaus. É isso, acho que eu respondi, acho que é tudo. E acho que a Mônica. Rosete, assim, eu acho que a história das polacas permite à comunidade judaica viver uma identidade judaica de forma liberta. Aos 17 anos, fruto de um movimento sionista, Hazita Noor, eu fui para Israel, e aí eu fui com os meus tios visitar a cidade, e a minha prima virou para mim e falou assim, eu dou aula aqui nesse presídio, dou aula de arte. E a ingênua menina de 17 anos do movimento sionista, do Eliezer Stemmer, virou para ela e perguntou assim, para quem? Para os árabes? Ela falou, não, minha querida, existem os judeus ladrões
que estão presos aí. Isso te ajuda, porque senão o que me ajudou nas polacas é perceber que não existe um modelo ideal de ser judeu. Existem várias possibilidades de ser judeu, inclusive ser puta e ser judeu. Não teria nenhum problema quanto a isso. Então, isso diminui a carga pesada de uma identidade judaica excludente. Eu acho que, para a minha geração, isso foi muito forte. Se você não seguisse determinados parâmetros, era muito difícil viver uma identidade judaica. Ter feito o livro das polacas, para mim, é para que meus sobrinhos possam viver a identidade judaica de uma maneira muito mais tranquila e diferente do que eu pude viver. É por isso. E até a Mônica também, que fez uma pergunta. Mônica. Mônica? Oi, pensei que você ia ler. Eu fiquei curiosa ouvindo você falar, Beatriz, se outras mulheres de outras nacionalidades também passariam pela mesma dificuldade, pela mesma das polonesas, por exemplo, russas e tal, e tivesse se juntado também também exercido, né, a prostituição, se juntado às polacas, alguma coisa assim? Alguém mais? Não, enquanto não, Bia. Mônica, então, assim, você tinha, ainda no período da escravidão no Brasil, uma coisa chamada escravas de ganho, que é uma coisa muito cruel. Os donos de escravos urbanos colocavam as suas escravas para se prostituírem e ficavam com o dinheiro delas. Depois você tem escravas açorianas e você tem uma leva grande de prostitutas francesas e muitas polacas se passam por francesas para subir de preço no mercado, porque a gente, como o Otto falou, está na Belle Époque, tem o fetichismo da França, então dormir com uma francesa era quase como dormir com a própria França. Nenhum desses grupos se fez reunir como as polacas se fizeram. E as polacas, assim, elas recebem o nome de polacas, mas elas são de diversas nacionalidades. Mas elas ficaram marcadas por uma ideia de que eram todas polonesas. Não necessariamente, eram russas, eram lituanas, enfim, eram de diversas nacionalidades e tinham como ponto comum serem judias. É isso. O Ive quer fazer uma pergunta. Ive Schipper. Ive, solta o teu som. Ive, libera o teu som. Tá bem. Ouvindo? Tá. Queria dar o meu boa noite, falar que estou emocionado de estar aqui a primeira vez. Queria saber se acho que é professora, né? A professora Bia tem algum comentário sobre aquela passagem musical que o Dragão do Mar, quando ele chega no porto, ele é recebido pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Se tem algum comentário a respeito disso. Eu pedi para fazer uma pergunta também, aproveitando o Ive, tá? Uma pergunta, e é um gancho também, acho que a Mônica fez uma pergunta também. As polacas, que eram as judias polonesas, isso é apenas um apelido para as judias polonesas, ou tinham outras nacionalidades de judias, como russas, que se misturavam com judias? Beto, acorda, ela acabou de falar, Beto. Não, sei disso, Morá. Não é o isso, que eu ia falar assim, também. Ela acabou de falar isso. A Anne também quer fazer uma pergunta. O hábito de ser Morá. Morar, não tem jeito. Morar é morar 24 horas. E ainda por cima, minha morar. E dos meus filhos também. Falamos juntos, Joel. Morar. A Anne também quer fazer uma pergunta, Bia. E eu quero fazer depois também, Alberto. Que a gente quer comer. Eu ia só pedir para... Professora Bia, eu ia pedir, por favor, eu não entendi muito bem o porquê da dona Rebeca, quando faleceu, ela não ter sido sepultada lá em Inhaúma.
e sim no Caju. Por favor. E quem é a próxima? Eu queria fazer uma pergunta. A gente está falando da manutenção da tradição judaica. Quem que não aparece para mim? Desculpe, é Alberto. Alberto, querido! Eu já, enfim, eu acompanho a Bia e li os livros, li o livro da Esther, enfim, acompanho esse tema que é muito interessante para a gente conhecer a sociedade judaica aqui no Brasil. Mas o que me vem à cabeça agora é perguntar para a Bia o outro aspecto, seria a assimilação na sociedade brasileira dessas pessoas, dessas moças. Então, elas tinham, digamos, uma vontade de tradição religiosa, uma ligação com os colegas judeus, mas eu queria saber o aspecto da assimilação, de entrar na sociedade brasileira, do casamento com o Goi, enfim, esse aspecto, Bia, se você puder desenvolver. Ive, essa música, assim, porque minha tese de doutorado é sobre censura política, né? E essa música, ela foi uma música bastante censurada, né? Porque, na verdade, é o Navegante Negro que virou... enfim, o censor adaptou em outro nome. É muito interessante, assim, mostrar que, enfim, essas categorias, como as polacas, as francesas e as mulatas, frequentavam o porto do Rio de Janeiro. Então, enfim, colocar essas mulheres na música, mas elas já estavam em vários outros lugares, elas estão na literatura, enfim, mas enfim, não é o que me desperta mais, mas eu, enfim, entendo que isso é dar uma visibilidade a elas como tal. As polacas tinham várias nacionalidades, Alberto, assim, russas, romenas, polonesas, enfim, chegam aqui com essas várias nacionalidades e chegam ao mundo inteiro como tal. A dona Rebeca, ela não é enterrada em Inhaúma, provavelmente porque Inhaúma estava muito abandonado quando ela faleceu. E eu sempre digo que a gente pode vender a lápide da dona Rebeca no Caju. Para alguns rabinos ela precisa ser purificada, não sei porquê. E aí depois a gente pode enterrar a dona Rebeca em Inhaúma e com o dinheiro que a gente vender ajuda a fazer a manutenção do cemitério. Também tenho que fazer aqui um agradecimento, que depois de muita luta e uma batalha intelectual, o Dr. Jaime Salomão entendeu da importância de tomar conta do cemitério, e o Caju vem tomando conta do cemitério. Muitas vezes eu encontrei no cimento um número de uma matseiva que não tinha sido levantada, e eu fotografo, mando para ele, e ele manda levantar a matseiva. Então, assim, eu sei que isso é um custo para o comunal, e que definitivamente eles desistiram de usar o terreno para outros enterramentos. Assim, acho que tirando eu, ninguém mais vai querer se enterrar ali. E não tem lugar para botar outras pessoas ali. E, Alberto, essa questão da assimilação é uma questão curiosa, porque a maior parte dos filhos, dos netos das próprias, essas duas senhoras que eu encontrei quando eu fui ao cemitério, elas não trabalharam como prostitutas, elas casaram com filhos daquelas polacas, mas os netos já não têm nenhuma ligação judaica, até porque o marco dentro da comunidade judaica era tão forte para delimitar que eles não faziam parte da comunidade judaica oficial, que elas acabaram casando com pessoas fora da comunidade. E elas mesmas também casam com homens fora da comunidade. E eu acho isso muito bacana, assim, que para elas está tudo muito resolvido. Ela pode ser a Dora Horowitz do Espírito Santo, ela pode ir na sinagoga da Afonso Cavalcante 171, fazer os ritos religiosos dela, ela pode ser enterrada em Inhaúma e está tudo bem, entendeu? Ela não tem nenhum problema. E o marido dela foi enterrado lá, sei lá onde, não está com ela em Inhaúma e estava tudo bem. Eu acho isso fantástico. A Cíntia quer falar? Quer perguntar? Cíntia?
Oi, Bia. Oi, querida. Então, você falou agora que eu sei que algumas delas tinham filhas mulheres, que acabaram saindo e saíram fora de lá, e que tinham filhos homens. Elas faziam bar mitzvah dessas crianças, elas tinham um rabino da comunidade, ou era um rabino de fora que vinha? Como é que funcionava isso? Então, elas contratavam um rabino, elas contratavam um minyan, elas faziam brit, elas faziam bar mitzvah, elas faziam os casamentos das filhas lá, e eu só encontrei uma filha, assim, uma coisa muito forte, que eu encontrei 2 fichas nos álbuns de um delegado, uma mãe e uma filha, ambas prostitutas, né? Isso não, foi muito raro, eu não encontrei outros casos como esse, mas elas faziam tudo igualzinho a gente faz, assim. O que elas queriam era esse modelo. É o que eu falei, elas queriam ser a Anamato Pioneira. Não dava para fazer a Anamato Pioneira, elas fundaram uma sala da Anamato Pioneiras delas, as irmãs do Hesher Shalemet. Pronto, estava resolvido. Isso eu acho muito bacana, como elas se resolvem, assim. A vida delas já é tão dura, sabe? Assim, uma pressão tão grande da comunidade oficial contra elas, que elas são a mancha, a vergonha, que elas se resolvem muito bem. Eu acho isso fantástico. O que significa o nome? Hesher Shalemet? Deve ser As irmãs da caridade de verdade, a que não busca recompensa. Da caridade de verdade. Obrigada. Posso fazer uma parte pequenininho? Pode. Eu acho que vai responder para a Anne. Há pouco, do jornal Globo, numa página inteira, homenageando um músico brasileiro de renome, ele confirma o que a gente já sabia há muito tempo, que ele era filho de uma polaca, que, aliás, ele não se dava, tinha uma relação ruim com ela, porque ele não conseguia assimilar essa história. Então, está cheio de histórias assim, muitas. Então, eu acho que a multiplicidade de histórias é que é o interessante. Não há uma trajetória única nisso, ou que elas ficaram milionárias, ou que elas eram infelizes, ou coisas do gênero. O Jacó do Bandolim, que é a pessoa de quem a gente está se referindo, ele ganha o primeiro instrumento musical de uma amiga da mãe dele na Rua Taylor, na casa onde a mãe dele trabalhava na Rua Taylor, na Lapa, uma zona de prostituição. Ele tinha problemas com a mãe, e eu acho que ele fez uma das coisas mais cruéis que alguém pode fazer com uma mãe. Ele enterrou a mãe no cemitério católico do Caju, né? Mesmo sabendo que ela era judia. A mãe dele assina uma das diretorias de 32, se eu não me engano, a Sarah Pique. Mas isso é um problema dele com ela, entendeu? Assim, talvez uma das coisas que ele também herdou da mãe que ele não gostava muito é porque ele era hemofílico, né? Mas é uma questão dele. A filha, quando eu conversei, disse que não sabia que a mãe, que a avó teria sido prostituta. Eu desconfio que ela estava um pouco enganada. Mas isso que é bacana, são várias histórias possíveis, mas a maior parte das histórias que eu encontrei são histórias de superação e não histórias de desgraça. E isso é que me fez apaixonada por essas mulheres, delas conseguirem dar a volta por cima. Quantas de nós, aos 17 anos, chegando num país que você não fala língua, sem um homem e sem um dinheiro no bolso, conseguiria se reestruturar como elas se estruturaram? Acho que isso é digno de louvor, né? Moisés quer fazer uma pergunta. Me diz uma coisa, um número de mulheres, assim, o pico, elas chegaram a quantas, mais ou menos? Eu calculo que chegaram a 2.000. 2.000 no Brasil? No Brasil. Porque você tem 700 e tantas no Rio, você tem umas 300 em São Paulo, você chega a... E muitas também, Moisés, não estão nos cemitérios judaicos que a gente... delas. Muitas estão espalhadas por outros cemitérios. Judaicos, inclusive, assim. Ou porque casou com um coronel, e aí quando morreu, o coronel ligou para o cara da Hebra Kadish e falou: minha mulher é judia, quer se enterrar num cemitério judeu, e o cara da Hebra Kadish enterrou, entendeu? Então, assim, acho que chega a 2.000 mulheres. É bastante gente. Muita gente. A Anne quer fazer uma pergunta. E num período curto, que vai entre 1867 a 1867 a 1940.
né? Nesse espaço você tem a chegada dessas pessoas. Entendi. Obrigado. Anne. Nas suas pesquisas sobre as polacas, a senhora conseguiu cruzar a vida delas em mais de um lugar? Por exemplo, eu vejo que normalmente a gente fala das polacas de São Paulo, das polacas de Santos, das polacas do Rio de Janeiro, mas a senhora já cruzou a história da polaca do Rio de Janeiro, que viveu no Rio, morreu em São Paulo, de São Paulo, que morreu no Rio, ou mesmo de Manaus, que tenha morrido no Rio, Então, esses nomes. A documentação da polícia, as fichas policiais, me fizeram ver que os nomes de polacas... Porque, assim, tem um determinado momento em São Paulo, nos anos 50, que o Adhemar de Barros manda fechar a zona do Menetrício. Então, muitas delas abrem casas em Santos ou abrem casas em São Paulo, no Rio. Então, pela documentação policial, eu consegui cruzar, e aí dá para você mapear isso pelo livro, dá para você ver elas indo em mais de uma cidade. Posso fazer um comentário pequeno? Simão quer perguntar. Tá. Desculpa. Depois. Não, fala. Eu espero, minha vez. O Simão e depois você, Morá, por favor. Obrigada. Posso falar? Diga, Simão. Sim. Posso falar, Simão? Sim. É verdade que o Jacó do Bandolim, ele era filho de uma polaca lá no Rio de Janeiro, lá no centro, e que ele ganhou tinha um violão lá, aí ele ganhou um violão, pegou o violão de alguém, aí pegou o grampo do cabelo da mãe dele e começou a dedilhar. Aí o pessoal, ele vai tocar violão? Eu disse, não, ele foi bandolim, aí ficou o melhor bandolinista do Brasil. É verdade isso? É verdade. É verdade. Jacó do Bandolim. Diga, Morá, a senhora não foi minha Morá. Não, que pena, porque eu sou sua fã. Não, eu só queria contar para vocês um depoimento do meu pai, Zichronoli Vrachá. Ele já nasceu no Brasil em 1928. E como a maioria da comunidade daquela época, eles frequentavam o grande templo, né? E aí, quando eu descobri essa história, ainda era jovenzinha, solteira, eu fui correndo falar para ele, pai, olha só, o que eu descobri, as polacas. E aí ele me contou que no templo, no grande templo, elas chegavam nos Hagim, né? Rosh Hashanah, elas tentavam. E o que ele lembrava é que elas vinham muito arrumadas, muito maquiadas, com joias, e o bullying, né, falando modernamente, que elas sofriam, e talvez elas tenham até desistido, por isso conseguiram um Sefer Torá e outro espaço, porque não devia ser fácil para elas, né? Enfrentar esse desprezo todo da comunidade. Isso é uma fantasia da comunidade judaica, isso não é verdade. Elas têm sinagogas próprias desde 1916. Elas têm uma sinagoga que é na Regente Feijó, depois elas vão ter na Praça da República e depois elas vão para a sinagoga delas na Afonso Cavalcante 171. Então, isso não é verdade. Desculpa, Bia, foi um relato que meu pai presenciou. Não, mas isso também muito... me contaram que depois que a sinagoga delas foi desapropriada pelo metrô, as cadeiras da sinagoga delas hoje estão na sinagoga no Monte Sinai. Eu estou falando de 1900... A cadeira da sinagoga da Kuta. São elas. Temos isso, temos... Ela fez alguma coisa que eu fiz. Moisés, que frequenta o Monte Sinai, pode até dar um depoimento. Jaime. Moisés não, Jaime. Ele até que ficou bem com essa barba. Posso falar? Pode. Eu estou aprendendo muito. Obrigado pela palestra, é muito interessante. Infelizmente, as cadeiras que estavam lá, foi feita uma obra, sabe, como falou Joelson, como falou todos no Monte Sinai, só posso falar que essas... uma sinagoga histórica, essas cadeiras que foram doadas ao Monte Sinai não estão lá, que a reforma... E tivemos
esse aprendizado histórico. Uma coisa aí? Professora, opa, tem alguém falando aí. Mas tem uma outra coisa. Vou continuar, tá? Estão falando aí. Falando que nós não tivemos a visão histórica. Se nós soubéssemos que essa foi doado, vinha dessa origem, eu acho que a gente tivia outro tipo de colocação. Por isso que é bom a gente aprender sobre a história. Eu estou aprendendo uma coisa hoje que eu não sabia, eu sentei naquelas cadeiras, durante muitos anos, não tinha a menor ideia, todas elas tinham um nome, mas podia ter um nome de pessoas dessa origem, como a professora falou, tudo numerado, ela era o dobro de tamanho, antigamente a cidade era muito grande, a sinagoga Beit Yehuda do Monte Sinai, entendeu? E muito interessante sobre isso, e obrigado pela sua palestra, brilhando a nossa segundas intenções aí. Boa noite, obrigado. Ô, Bia, deixa eu te dar um depoimento que eu não sabia, eu soube há poucos anos. E está aqui a minha grande amiga, a minha querida Leia Penteado, que não me deixa mentir. Sérgio Bittencourt, filho do Jacó do Bandolim, também hemofílico, morreu cedo. Eu, Leia e Edna Sabagé fizemos um programa durante um tempo, na Rádio Nacional, um programa Sérgio Bittencourt. Por incrível que pareça, nós dávamos conselhos sentimentais num programa de rádio, da Rádio Nacional, cujo apresentador era o Sérgio Bittencourt. Eu, judeu, a gente conversava muito sobre tudo. Eu nunca soube dessa história. Eu só vim saber dessa história através da imprensa muitos anos depois. Ele, filho do Jacó, que fez essa obra-prima naquela mesa, papapá. Nós tínhamos um programa diário, gravado, na época, cada um tinha a sua função, e ele nunca tocou no assunto sabendo que eu era judeu. Está aí a Leia Penteado, que fazia parte da... Moisés? Só um depoimentozinho. Olha, eu quero responder para o Moisés um minuto. Peraí, deixa a Leia entrar. Ele nunca comentou, porque ele tinha vergonha disso. Ele não tinha uma relação boa com a mãe dele, nenhuma. Era uma relação muito ruim. Então, como é que ele poderia comentar? Porque o que acontece, desculpe, só um comentário. O irmão da minha avó, que morava na Praça 11 e conheceu muito desses caftas, ele chegou a dar uma entrevista uma época, ele já faleceu, que Deus o tenha. Esse irmão da minha avó contava e apontava muito para mim, claro. Olha, está vendo esse? Foi casta. Está vendo aquele? Foi casta. Então, pessoas que vieram da Polônia, lógico, aquele pessoal louco para emigrar, uma vida difícil, aí chegavam lá para o pai da moça e diziam, olha, eu vou ficar noivo, porque assim eu posso levá-la para o Brasil, ou para a Argentina, ou para aqui, ou para ali, e traziam as moças e botavam-las na vida. E depois casavam aqui e se tornaram pessoas muito importantes da comunidade, vai por aí, pessoas respeitáveis. Infelizmente, é uma complicada mesmo, é uma coisa muito doída, e a gente tem que entender o quanto, às vezes, um filho tem um trauma disso, porque depende de como ele ficou sabendo disso, né? Então, é um negócio... Porque para nós é assim, fulano é judeu, a gente tem muito isso, né? Fulano é judeu, puxa que honra, fulano é judeu. Mal sabe como, às vezes, a ferida é grande no coração desse pseudo-judeu. É isso. É só Acho que a Leia queria falar, ela pediu. Tá. Hein, Leinha? Oi. Não. Primeiro, boa noite. Queria agradecer essa conversa maravilhosa. Vocês não podem imaginar como é bom, eu que estou tão longe de vocês e tão longe de qualquer grande centro, poder estar participando e ouvindo histórias tão fantásticas, e essa cultura e essa preservação da cultura e da história que vocês têm do povo judeu. Eu acho isso maravilhoso.
e para dizer que realmente foram muitas tardes, muitos encontros que nós tivemos com o Sérgio Bittencourt. Eu também, além dessa parte, antes disso eu tinha uma outra proximidade com ele. Ele antes, né, que ele como jurado do Flávio Cavalcante, eu trabalhei com o Flávio Cavalcante muitos anos, e nunca, jamais, eu entrevistei ele algumas vezes também, eu sabia, podia pensar que ele fosse judeu, quer dizer, que difícil que deve ser alguém viver e não reconhecer a sua ancestralidade, né? A sua história. Deve ser dolorido também. Ele, além da dor física, que ele tinha de hemofilia, ele tinha um problema de locomoção também, né? Ele ter que viver com essa dor no coração, vamos assim dizer. Mas, olha, parabéns para vocês, viu? Estou encantada. Obrigada, Fux, pelo convite. Você sempre me trazendo coisas boas. Muito obrigada. Obrigado a você. Na época de adolescência, passava ali pela Presidente Vargas e sempre ficava curioso com aqueles tapumes. Confessa, Mauro, confessa. Que tinha aqueles tapumes e tal. E uma vez, eu e um amigo, nós descemos e resolvemos entrar. Nós tínhamos 13 anos, 13 para 14 anos, entramos e percorremos. A rua é grande, e ela ia da Presidente Vargas até a outra rua paralela, tá? E cheio de casinhas e tal, não sei o quê. E a gente foi andando devagar, próximo das casas e tal, e de repente escutei gente falando ídis. Eu tomei um susto que eu não podia nunca imaginar. E foi a partir daí que eu soube que existiam as polacas, tá? Numa curiosidade de adolescente, e que muito me impressionou, mas realmente muito me impressionou. A primeira vez... Mauro, deixa eu só complementar uma história também sobre isso aí que ele falou. Tem uma história... Eu acho que foi nesse livro que eu li um apêndice desse livro, que é o seguinte, disse que um rapaz, essa história foi contada por um diretor do Colégio Hebreu Brasileiro. Ele deve ter sido anterior a mim lá, o diretor, mas disse que ele reuniu... Eliezer qualquer coisa. Ele reuniu uma série de amigos... Eliezer Schneider. Schneider, é isso mesmo. Ele contou o seguinte, que quando ele era jovem, tinha muitos garotos que iniciavam a vida sexual no mangue, lógico, né, com as prostitutas. Ele disse que ele foi levado por alguns amigos lá, e quando ele chegou, uma prostituta, não sei por que, perguntou o nome dele, ele falou, sei lá, se era esse senhor Eliezer Schneider, disse que quando ela descobriu que ele era judeu, foi a maior festa dentro do puteiro, porque todas elas vieram falar com ele. Ah, Bubele, que lindo você aqui e tal. E ele disse que aquilo marcou a vida dele, que ele nunca foi tão bem tratado pelas mulheres, que vieram mais 6 mulheres para cima dele para iniciar ele na sua vida sexual. Tá certo? Só para finalizar, assim, acho que tem todo um vocabulário em hebraico, em ídis, que por elas adentrou o português. Então, sacanagem vem de sacaná, encrenk vem encrenca, porque uma dizia para a outra, não vai com aquele não, porque está doente, então era encrenk. Prego. Explica o que por quê? Porque os prestamistas, né, eles vendiam de porta a porta, e aí todos os imigrantes também tinham a sua pastinha para vender casa a casa, porta a porta. Então, quando alguém não pagava, ele disfarçadamente botava um prego, um tchok. Então, o tchok, a tradução literal, é o que não paga, é um mal pagador. Mas segundo meu avô, elas eram extremamente
fiéis no pagamento, porque elas tinham muita vontade que o prestamista voltasse, não pelo prestamista, mas para elas poderem ter com quem falar em Yiddish. É o início do crédito, né? É o início da venda ao crédito. Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta, Bia, sobre outro assunto que não foi abordado aqui, mas é um assunto que me interessa muito, que eu estudo bastante isso aqui. Diz que a imigração judaica em 1900, a partir dos anos de implantação do nazismo na Alemanha, né, os países começaram a fechar as portas para os judeus, né? E um dos argumentos que o governo brasileiro usou aqui, a partir de 1935, para não receber judeus no Brasil, era dizer que vinham muitas prostitutas judias para o Brasil. Eu não sei se isso aí procede. Era um argumento forte que o governo usava. Outro argumento era que os judeus não eram um povo que o Brasil precisava, porque o Brasil precisava de braços para a agricultura e o judeu gostava de trabalhar nas cidades, né? Mas um argumento forte que eles usavam era esse. Para que a gente vai deixar entrar aqui prostitutas para perturbar a sociedade brasileira? Procede isso? Não. Tem uma série de fotografias no arquivo do Itamaraty, de um fotógrafo chamado Latuf, que o Vargas manda para a Polônia, para Varsóvia, para fotografar os judeus na rua e dizer, olha, a gente não deve deixar esse povo entrar porque a gente precisa de mão de obra agrária e essas pessoas são mão de obra urbana e não nos interessa. E tem a famosa circular secreta, descoberta pela professora Maria Luísa Tucci Carneiro, onde o governo brasileiro se declarava francamente antissemita para entrar. Mas as prostitutas nunca tiveram nada com isso. O governo nunca se importou muito com essas questões, mesmo durante a Belle Époque e tal, ter prostituta. Porque é uma coisa importante, assim, por que você tem prostituição nessas cidades? Você tem prostituição em cidades de grande imigração, onde você tem mais homens do que mulheres. Então, o mercado da prostituição é propício. Você vai ter homens para usarem daquelas prostitutas. Então, para o governo brasileiro, a entrada de prostitutas durante o processo migratório era um equilíbrio de forças, não tinha nenhum problema. Mas essas fotos do Latuf no Itamaraty são fortes demais de ver. Bia, posso fazer uma pergunta? Oi, querido! Tudo bem? Desculpe, só cheguei agora. Diga. Você é muito jovem, né? O Vitor, ele fez. Essa é uma peça que vale a pena ver sobre as polacas. Se chama Silêncio, da Renata Mizrahi, que o Wittmann era o pai da polaca, que no fundo é baseada no meu livro, é quase a história da minha vida. Quando eu fui ver o ensaio geral, eu falei, fizeram a história da minha vida, mas essa peça vale a pena. Vamos lá, Vitor. O filho da polaca, não era o pai, era o filho. É verdade, era o filho da polaca. Não sei se alguém aqui assistiu essa peça, foi muito bonita, né? Muito... Eu assisti no Senac. No Sesc. No Senac, eu vi. Copacabana. Sesc Copacabana. Sesc, desculpa. Parabéns, eu adorei. Eu assisti também. Muito legal. Não sei se alguém aqui comentou, desculpe, cheguei agora, se alguém conheceu alguma polaca pessoalmente, teve contato, aqui no grupo, aqui, alguém conheceu? Alguém teve contato diretamente? Você é muito nova, Beatriz, acho que você não, né? Eu só conheci filhas de polacas. Mauro Lippmann conheceu. Mauro Lippmann teve uma intensa relação. Ih, Mauro, agora danou-se. Aos 13 anos, hein? 13 anos escutando o Ives. Agora do canal do Mangue. Quem era o amigo do Mauro? A gente quer saber agora quem era o amigo do Vargas, não foi no Mangue, foi presidente Vargas. Cíntia, deixa quieto, Cíntia. Era alguém do Chomer. Deixa quieto, Cíntia. Mas ele só foi lá ouvir Ides. Só foi lá para ouvir Ides. Eu não tinha a menor ideia que eu ia ouvir Ides. Você tinha ideia do que ele tinha lá dentro. Confessa, Ele Mauro. foi apenas lá e foi uma curiosidade apenas. Eu não foi por uma questão de ter judeu ou não ter judia ou não ter judia lá dentro. Tinha prostituta. Foi uma curiosidade para ver como é que era. Todo mundo falava daquilo lá e tal. A gente passava e via os tapumes, um por trás do outro, e a entrada, você tem que fazer isso, Bia, fazer isso, pô. A Bia, nota outro nome, curiosidade.
Curiosidade. Novo nome, curiosidade. Esse meu presidente, meu Deus do céu. Com 13 anos era curiosidade mesmo. Quando eu fiz a peça, teve histórias muito interessantes. Uma vez, uma pessoa assistiu a peça e reconheceu na primeira fila, assistindo também, uma colega de escola. Da época, acho que era aquele colégio que era da Santa Mini, na Tijuca. Eu morava ali perto. Qual era aquele colégio que tinha ali? Era... Tinha o Sholem Aleichem, mas não era na Santa Mini, era na Santa Mini. Quase esquina de Marise Barros. Tinha um colégio ali. Eu sei que eu morava ali. Então, não é Santa Mini. Ali não é Santa Mini. Aquela rua é a... Professor Gabiso. Professor Gabiso. CTH, tá mutorando. Não, professor Gabiso. Não, era o Sholem Aleichem. Era o Sholem. Essa moça assistiu a peça, reconheceu na primeira fila uma colega de turma, que assistiu a peça muito emocionada e saiu, foi embora. E então, depois da peça, ela veio me contar que aconteceu a seguinte história. Nessa escola, estudava essa moça que assistiu, que estava na primeira fila, e alguns irmãos dela. E nessa época, os meninos de 13, 14 anos eram iniciados e iam lá para na zona. Quando eles chegaram lá na zona, reconheceram a mãe desses meninos lá trabalhando. E isso foi espalhado pela escola inteira, entendeu? Então ficou muito marcado nessa família, né? A mãe, trabalhando como prostituta, colocou os filhos no Sholem Aleichem, né? Naquela época, já, quer dizer, depois. Isso é uma história antiga. E a moça foi... Fala, querida. Não, eu não estou dizendo que não possa ser verdade, mas, assim, durante todas as palestras que eu dei esse tempo todo, assim, uma coisa que sempre me marcou, que sempre tinha alguém, em algum momento, assim, uma pessoa que lá no final da fila, da sala, chorava descabeladamente, dizia, minha avó, eu já entrei em casos, assim, uma mulher que me procurou porque o marido era judeu, ela não era, a filha tinha uma doença e ela queria que eu dissesse que a avó dela estava em Auma para o rabino converter e ela ir para um programa que tem em Israel de Bolsa Família. Quando eu me via ali no meio da história, o rabino falou, você pode garantir que essa pessoa é a avó dela? Eu falei, não, senhor, eu não tenho a menor ideia de como é que eu vim parar nessa história, entendeu? Então, assim, há também um fetichismo de querer ter algum laço com essa história. Não estou dizendo... Por que eu estou te dizendo isso? Porque, assim, acho difícil no Sholem aceitar... primeiro, ela ter o dinheiro para pagar para tantos filhos e se você fosse ganhar uma bolsa... É uma coisa mais complicada do que isso para terem reconhecido a mãe. Não estou dizendo que não pode ter acontecido. Pode até ter acontecido. Mas o que eu vivenciei esses anos todos foi uma fantasia, às vezes, muito grande de pessoas querendo se conectar de alguma maneira com essa história, num fetiche, entendeu? Mas não estou dizendo que não possa ter acontecido. Pode até ter acontecido. Porque ela não tinha nenhum interesse pessoal, né, em falar essa história, né? Mas aconteceu muito comigo, assim, muitas pessoas que eu dava palestra, as pessoas no meio da discussão começavam a chorar lá atrás, é a história da minha avó, e não sei o quê, aí as pessoas olhavam, e aí a gente ia ver, e a história não grudava muito. Mas aconteceu algumas vezes. As que eu conheci, enfim, depois quando o livro ficou pronto, elas já tinham morrido, e eu dei graças a Deus porque o comunal queria que elas pagassem pela manutenção das lápis. Eu falei, já morreram, não tem dinheiro, acabou. Mas tinha um fetiche um pouco nessa história, entendeu? Nós fomos no cemitério uma vez, lembra? Você me levou lá. E você, Marcelo? Uhum. Eu nunca fui. Nós temos que marcar um dia. Assim que passar a pandemia, nós vamos marcar um dia. Se der esse diálogo e vamos fazer uma excursão em Auma. Eu tenho foto de duas delas comigo. Tenho. Eu acho Mas que... engraçado. Eu acho que não tem mais ninguém para perguntar. Não, para perguntar, eu queria fazer um tá no comentário. bate-papo agora. Pode fazer um comentário. Fala aí, Vitor. O Gitman estava contando uma história, gente, que a Bia intercedeu. Vamos ouvir
o final da história do A história é essa, foi muito emocionante que ela reconheceu essa pessoa, acho que era verdade, porque ela não tinha nenhum interesse, né? E ela reconheceu, tanto é que a moça assistiu muito emocionada, saiu. A própria moça, que era filha, não falou nada, a colega dela que veio me contar. Aliás, teve muitos casos durante a peça, foi muito emocionante fazer essa peça. A peça é muito bonita. Olha só. Posso fazer uma pergunta? Poxa. Pensei que eu ia falar. Oi. Fala aí. Só fazer um comentário. É o seguinte, essa questão da atualidade do tabu, né? Porque o tabu ele tem uma força. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp escolar do meu tempo de primário, segundo grau. Em determinado momento, a gente trocou algumas informações sobre esse período inicial da nossa iniciação de sexualidade. E foi interessante que aconteceu uma história relacionada à prostituição, né, dos meninos que foram à prostituição. E teve um menino que falou que, apesar de ter acontecido aquilo, porque é o seguinte, que eles estavam discutindo alguma coisa, quem fez primeiro, quem foi primeiro. Aí a pessoa se colocou e falou que, apesar daquilo, sabe, ela estava passando por outra coisa, outro processo assim, mais ligado aos afetos e tal, apesar desse marco concreto na vida, né? E é interessante que o grupo, assim, depois de pouco tempo, essa conversa foi apagada. O grupo, assim, tipo, não absorveu, entendeu? Por alguma maneira teve que tirar de lá. Então, por isso, assim, eu vejo que o tabu, assim, na vivência da iniciação sexual, sem essa questão das polacas é uma coisa, com a questão das polacas, então, meu Deus. Eu só acho assim que as pessoas acham que foi muito difícil fazer esse trabalho nos anos 80. Eu acho que teria sido muito mais difícil fazer esse trabalho nos dias de hoje. Eu acho que as pessoas encaretaram muito. E nos anos 80 foi muito mais fácil eu chegar a essa documentação do que eu chegaria hoje em dia. Fora isso, todo mundo fazia o que todo mundo fazia, que era todo mundo que estudou no Eliezer Steinberg, e tinha os amigos da turma que faziam 13 anos, e eles iam à Casa Rosa, e a gente sentava eles nas escadas e obrigava eles a contarem tudo para nós. E é claro que mas a gente obrigava eles. Fazia uma parte. Ô, Bia, se você me botar como co-anfitrião, eu posso mostrar aqui uma foto de uma delas. Sou eu, é a Suzana. Suzana, se você me botar como co-anfitrião, eu posso mostrar uma foto. Lá de Inhaúma? Clóvis levantou a mão, eu não sei quem é a Clóvis. Quem é Clóvis? Clóvis sou eu. Apareceu, Clóvis, mão para cima. Clóvis Bolcão, historiador, pesquisador. Isso, ele mesmo. Clóvis, posso perguntar? Clóvis, sim, pode falar, Clóvis. Porque eu estou na escuridão aqui. Professora, eu estou fazendo uma pesquisa atualmente no Rio de Janeiro em 1900, mas em 1900 cravado. E a zona do Mangue, pelas descrições, cheira mal, era uma coisa horrorosa. Tinha um entreposto da Central que vinha do Matador de Santa Cruz. É uma coisa horrorosa. Então eu queria saber como é que era a região do Mangue na década de 20 anos depois. E outra coisa que eu acho muito curioso, essa relação, que eu não entendi direito, por que tem deportação do Rio para Buenos Aires? É uma vingança? É uma promoção? Qual o sentido dessa deportação? É porque, primeiro eu vou começar pela deportação, porque na verdade não é uma deportação, assim, você manda para a Europa, você tira ele de território nacional, bota a pessoa num navio, geralmente o navio está descendo, para no Rio, São Santos e vai para Buenos Aires, os caras vão para Buenos Aires. E depois o Alçogarray, quando ele faz a deportação, é a mesma coisa, ele tira os CAFTEM de território argentino e eles adentram o território nacional. Então, porque não tinha essa sofisticação da deportação. Depois dos anos... nos anos 20, você tem que entender que teve um cara aqui no Rio de Janeiro, fundamental, que é um prefeito chamado Pereira Passos, né? E entre 1900 e 1920, o Pereira Passos vai fazer uma série de modificações na cidade,
principalmente, as pessoas entendem a Belle Époque como uma forma de embelezamento à la Paris, mas não, ele estava preocupado em construir uma régua que ligava o porto a dentro da cidade de escoamento. Então, por isso que toda aquela área vai ter uma grande transformação, uma grande melhoria. Né? Mas isso tem fundamentalmente a importância do Pereira Passos. A documentação do Pereira Passos, pessoal, está no Museu da República. E tem vários trabalhos sobre... Tem um Haussmann Tropical do Jaime Benchimol, que foi prêmio do Arquivo Geral da Cidade, está online na página do Arquivo Geral. Tá? Quem me pediu para eu passar a... O Gitman. Opa, deixa eu passar e você vira anfitrião, ok? Pronto. Mostra aí, Gitman. Mostrar. Dá para ver? Uhum. Sim. Quem é ela? Dora. Dora. Bonita, né? Já mais velha, pouco, talvez 50 anos. Essa foto deve ser de 1950. Tá? Oi? Isso não está em Auma. Não está em Auma? Não, não. Isso ela não foi de enterrada no São João Batista. É. Porque já havia muitos anos que ela tinha deixado a profissão, né? A história que eu contei, as mulheres eram mais